Olá, meus queridos e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma semana dos estudos das nossas lições. E que lição estamos tirando, né? Da vida de Davi, da vida de Saul. Para nós, são lições importantíssimas, para nós tirarmos de exemplos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, né? No livro de São Lucas 14:11 nos diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Será que nós cremos piamente nesse verso? Ou muitas vezes nós nos queremos nos exaltar diante de algumas situações, ou queremos ser exaltado pelos outros, mas aqui está se falando diante do nosso Deus. Israel tinha um rei por indicação divina. Aquele que tinha pacientemente esperado no Senhor viu o cumprimento da promessa de Deus. Domingo, hoje, vamos estudar sobre a realeza devorada pela inveja. Explica o resultado da negligência do rei Saul a seus deveres de liderança e as profundezas do mal em que mergulhou. Nós sabemos que naqueles dias em que Saul estava perseguindo Davi, se ajuntaram os filisteus, o seu exército, para pelejar contra Israel. E quando Saul se deu conta, os filisteus já estavam atacando o povo de Israel. E Saul estava lá perseguindo a Davi, né? E quando ele voltou e viu o exército filisteu, o texto bíblico diz que temeu e estremeceu o coração de Saul. E aí ele foi procurar a Deus. Até aqui ele havia se afastado de Deus, mas ele queria uma resposta de Deus. Como ele ia obter uma resposta se ele tinha se afastado de Deus? E Deus não lhe respondeu. Então, quando ele não obteve a resposta de Deus, ele foi buscar uma feiticeira para lhe dar a resposta. Imagine, uma mulher que tinha um espírito de adivinha. Isso era proibido em Israel. A que ponto chegou o rei? Não é mesmo? A Pena Inspirada nos diz: enquanto o rei e seus conselheiros planejavam a captura de Davi, os problemas da nação estavam sendo mal administrados e negligenciados. Ao seguir as orientações de Satanás, Saul estava acelerando o próprio resultado que, com habilidade não santificada, tentava evitar. Saul havia abandonado a Deus e exaustivamente procurava resposta como alguém que tinha feito um pacto com a morte e um acordo com o inferno. Todo aquele que abandona Deus e deixa a inveja tomar conta do seu coração, ele faz um pacto com a morte e um acordo com o inferno. Isso é terrível. Como sabemos que o engano de Satanás, que foi um engano de Satanás que atraiu o rei à própria ruína? Então, Saul queria procurar uma feiticeira, né? Falou para os seus servos se eles conheciam uma feiticeira, e seus servos indicaram uma feiticeira para eles. Então, o que aconteceu com Saul? Saul tirou as vestes de rei, colocou umas vestes simples, né? E ele foi com 2 dos seus homens, aquela mulher, a feiticeira. Chegou lá, ele perguntou para ela: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, que me faça subir quem eu quiser? E a mulher lhe disse: a quem farei eu subir? E ele lhe disse: fazei-me subir a Samuel. E continuando o relato, diz que ali a feiticeira invocou seus poderes e fez subir a Samuel. Eu pergunto, era Samuel mesmo que subia? Muito bem. Mas as palavras que o Espírito falava era como se fosse Samuel. E as palavras ainda disse a Saul que por ele ter abandonado ao Senhor, o Senhor o abandonaria, o tinha abandonado. E ele não ia ganhar a guerra.
e disse: o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao seu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Como o inimigo é astuto, né? E Saul achando que estava falando com Samuel. Mas no livro de Jó nos diz o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Aqui para nós, meus queridos irmãos, deve ser um grande exemplo de fé. Eu já vi alguém contar uma experiência, certa vez, de uma moça que faleceu e ela era muito querida do meio evangélico em qual ela estava. E quando ela morreu, uma pessoa da igreja, né, disse que uma vez teve um espírito que veio e falou para ela que aquela pessoa, veio conversar com ela sobre aquela pessoa, como se fosse aquela pessoa. E essa pessoa ficou encantada com isso e levou vários irmãos da igreja a participarem disso. Isso para nós é um conselho. Nós não devemos dar ouvido a Satanás. E nós sabemos que a pessoa está morta. Ela não vai voltar para conversar conosco. Se alguma coisa, algum dia isso acontecer, nós sabemos que quem faz isso é o inimigo. Isso é coisa do inimigo. Não foi o santo profeta de Deus que surgiu no encantamento de uma feiticeira. Samuel não estava presente naquele antro de espírito malignoso. Essa aparência sobrenatural foi produzida unicamente pelo poder de Satanás. Ele poderia assumir tão facilmente a forma de Samuel, quanto a de um anjo de luz, como quando tentou a Cristo no deserto. Eis aqui uma lição de vida para nós procurarmos conhecermos mais a palavra de Deus, para que nós não possamos cair no engodo do inimigo. Meus queridos irmãos, nesses últimos dias, Satanás fará de tudo para enganar, até se possível, os próprios escolhidos. Por isso que temos que nos apegar a Deus. Só com Ele nós estaremos a salvo. E que Deus nos abençoe para isso, para que possamos buscar a palavra de Deus e que os exemplos dessas lições possam ficar gravados em nossa mente, para que possamos, quando precisarmos, ter a nossa fé fortalecida em Deus. Amém.